abençoados e abençoadas, eleitos, predestinados, propriedades exclusivas de Deus. Você é filho de Deus. Ele te escolheu primeiro, te amou primeiro. Graça e paz a vós todos. Que esta graça de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, ela possa estar no coração de cada um de nós. Queridos, quero compartilhar convosco uma palavra sobre, não propriamente o Natal, o dia 25 de dezembro, em que muitos lugares, não todos, mas muitos lugares do mundo, comemora-se como se fosse o dia do nascimento de Jesus. E isso não é verdade. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas antes eu quero ler uma palavra no livro histórico de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo. Verbo é palavra. Então, no início de tudo, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, Cristo, ele é a palavra. No início ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele desde o início, como Deus, ele estava desde o princípio. E ainda quero ler no versículo de número de 14, que diz: o verbo se fez carne. O próprio Deus se fez carne. Ou seja, uma natureza humana, e habitou entre nós. Nós, aquele mundo da época em que ele viveu, ele habitou entre eles. Então, o escritor aqui, ele diz que vimos a sua glória. A glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E em Mateus também, livro histórico, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: ela dará à luz um filho. Maria, mãe de Jesus. E porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Israel era o povo de Deus. Haviam muitas nações, mas a nação escolhida para ser o povo de Deus foi a nação de Israel. Então ele veio e habitou entre eles, entre o seu povo. E aqui diz, para salvar o seu povo dos seus pecados. Porque Deus havia dado a lei, entregou a Moisés, para que a lei ela fosse cumprida e observada pelo seu povo, pelos judeus. Mas eles tropeçaram nas 613 leis da Torá, não conseguindo cumprir. Então o próprio Deus, ele se fez carne, veio e habitou entre eles com o propósito de cumprir, para que pudesse salvar o seu povo dos seus pecados. Por quê, irmãos? Porque pecado era a transgressão da lei.
E eles então tropeçaram na lei, transgrediram a lei de Deus. Então eles haviam pecado, estavam em pecados e precisavam serem salvos. Então o próprio Deus veio, se fez carne e habitou entre eles para que pudesse salvá-los dos seus pecados. Porque pecado era transgressão da lei. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele diz que se ele não tivesse conhecido a lei, ele não teria conhecido o pecado, porque pecado era transgressão da lei. Portanto, se não tivesse conhecido a lei, ele não teria conhecido o pecado. E foi por isso que Cristo veio. O Cristo humano era chamado de Cristo Nazareno. Os livros históricos, tanto de Lucas quanto de Mateus, relatam que Jesus nasceu durante o reinado do rei Herodes. Tanto o livro histórico de Mateus quanto o de Lucas relata isso. Que ele nasceu em Belém, que era uma cidade da Judéia. Com toda certeza, eu quero afirmar a vocês que o dia 25 de dezembro não foi o dia do seu nascimento. A escolha desse dia, 25 de dezembro, para se comemorar, foi estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, isso foi em parte deliberado por eles, para que esse dia fosse comemorado o nascimento. E então, diz a história que até o século II, nenhum cristão comemorava o nascimento de forma alguma. Não era comemorado. Pois bem, queridos, o que eu quero dizer que o Cristo de Nazaré, ou Cristo Nazareno, o Cristo humano, ele aniversariava. Ele fazia aniversário, ele completava a cada ano e comemorava-se o seu nascimento. Porque ele nasceu, assim como nós nascemos, ele cresceu como nós também crescemos e viveu como nós vivemos. Muitos morreram, assim como ele também morreu. E muitos de nós um dia também iremos morrer. Essa nossa natureza carnal, ela vai voltar ao pó, para o lugar de onde a carne voltará, mas o Espírito que habita, ele voltará num corpo glorioso semelhante ao corpo do Cristo ressuscitado, e assim estaremos para sempre com ele. Então, ele nasceu, cresceu, viveu e morreu. Então, como humano que era comum, era natural que se comemorasse o seu aniversário. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas instituições evangélicas e outras também não evangélicas, elas levam a sério o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento do Cristo Nazareno. Mas eu queria que essas pessoas atentassem para uma coisa: não se pode mais comemorar, ou não se deve comemorar, o aniversário de quem morreu. Não se comemora mais. Aniversário se comemora de quem está vivo. O nosso Cristo, ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Quando eu disse que ele cresceu, em Lucas, no livro histórico, conta que aos 12 anos,
ele viajou com seus pais de Nazaré até Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa judaica. Ele tinha 12 anos de idade. Então, fez 13, 14, 15, assim como fez 2, 3, 4, 5, e até atingir os 30 anos. Quando ele diz a história que ele viveu esse período ali do seu ministério e morreu por volta do ano 26 depois dele, porque segundo a história diz que ele nasceu no ano 6 ou 7 antes de a ser, e morreu no ano 26, 27 de ser. Então, queridos, esse Cristo Nazareno, ele aniversariava, comemorava-se o seu aniversário. Ele era humano. E como humano que era, como nós comemoramos a cada 365 dias, exatamente no dia em que nascemos, o nosso aniversário. É natural que se dê parabéns, é natural que se faça festa, é natural que se regozije com a família, com os amigos. Mas eu quero te dizer que o Cristo que nós servimos, ele é espírito. E como espiritual que é, ele não tem início de dias e nem fim de dias. Ele é eterno. Então não se comemora aniversário de quem está vivo e vivo para todo sempre, como ser espiritual que ele é. E ele, meus queridos, como ser espiritual, ele habita no nosso espírito. E no nosso espírito ele testifica que somos filhos. E no nosso espírito é a sua morada, é o templo da sua habitação. Ele mora em cada um de nós. Entenda isso, acredite nisso, receba isso. Ele habita dentro de cada um de nós, ou seja, no nosso espírito. Tu és o templo da morada de Deus. O Cristo, hoje, ele é espiritual. Não é mais o terreno. O terreno veio, cresceu, viveu e morreu. Mas ressuscitou. E ao ressuscitar, ele se tornou espiritual. Ele é Deus. Ele é Deus. E habita em você. Habita dentro de cada um de nós. Então, enquanto, querido, aqui vivamos cada dia como o melhor dia de nossas vidas. É por isso que eu estou todos os dias enviando para os meus amigos, dizendo para as pessoas, não será o melhor dia da sua vida. Tome posse disso, creia nisso. Ele te salvou, ele te libertou, ele te curou, ele te abençoou, ele te guardou, ele te protege. É questão de acreditar, é questão de tomar posse em todas as promessas feitas por ele, porque nós hoje vivemos e andamos por fé, nós não vivemos mais, ou melhor dizendo, nunca vivemos, porque nascemos depois da cruz. Mas aqueles que nasceram antes da cruz, os judeus que tinham que cumprir a lei dada por Deus, eles agora estão livres de todos os rudimentos da lei mosaica. E hoje, infelizmente, muitos estão vivendo na prática da lei mosaica ainda, nos rudimentos da lei, cumprindo ou tentando cumprir tudo aquilo que o Cristo Nazareno, o Cristo que morreu, cumpriu por nós, que disse está tudo consumado. Hoje, nós buscamos as coisas do alto, as coisas de cima. Nós reinamos e triunfamos em graça.
Entende isso você? Compreende você isso? Hoje nós temos a mente de Cristo. Nós somos espirituais. O Espírito está sempre pronto. O Espírito está sempre forte. Então reinamos, triunfamos em graça e descansamos nele. Então, nós cremos no Cristo Nazareno. Nós cremos que ele veio. Nós cremos que ele cumpriu a sua missão. Nós cremos que ele cumpriu toda a vontade estabelecida por Deus. Nós cremos que tudo quanto ele fez é verdade, mas nós não precisamos fazer o que ele fez, porque nós vivemos e andamos por fé. Nós vivemos pela graça, e graça é favor imerecido. E tudo quanto que tinha que ser feito, ele fez. Então hoje nós reinamos e triunfamos em graça. Hoje nós descansamos no Senhor. Hoje nós não mais vivemos. É ele que vive em nós. Nós não mais vivemos. Ele que vive em nós. Nós estamos em comunhão constante com ele, 24 horas por dia. Nós somos uma unidade no corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E ele, como cabeça, ele dirige sem reserva a vida de cada um de nós. Volte para o mundo espiritual. Venha para o mundo de Deus. Não deixe a vida te levar. Como diz a letra da música de um cantor conhecido como Zeca Pagodinho, não deixe a vida te levar. A sua vida, ela é conduzida por Cristo. Você tem um entendimento de Cristo. Você sabe o que está fazendo, porque é Cristo reinando, é Cristo triunfando em você, é Cristo vivendo em você. Já não mais vivo, mas ele vive em mim. Querido, essa é uma palavra para a gente refletir. Esse dia 25 de dezembro, sim, eu acho muito importante no sentido da gente se reunir com amigos, se reunir em família, nos confraternizarmos como seres humanos, como pessoas. Então, já que existe esse dia escolhido, separado, eu acho muito lindo, muito bonito, muito importante se confraternizar, se reunir com pessoas, se reunir com o seu próximo. Eu acho isso lindo, eu acho isso importante. Outra coisa, nesse dia 25 de dezembro, muitas pessoas, elas fazem caridade, praticam o amor e então distribui benesse para os necessitados. Isso é tudo muito lindo, isso é tudo muito importante, mas o que eu queria dizer que passa-se o Natal, passa-se o dia 25 de dezembro e depois volta tudo ao normal, volta tudo como era. Essas pessoas, muitas delas são esquecidas. Muitos que nessa época fazem essas coisas e você deve continuar fazendo, você deve fazer, socorrer os necessitados por amor ao próximo, por amor ao seu semelhante, mas que não seja apenas no dia 25 de dezembro, que você possa fazer isso todos os dias do ano. Porque a cada dia do ano as pessoas têm fome, a cada dia do ano as pessoas têm necessidade, a cada dia do ano as pessoas enfrentam sérias dificuldades. Então que não seja apenas no dia 25 de dezembro,
e agora voltarei a fazer o que eu fiz só no próximo ano. Que isso seja uma coisa feita, realizada por cada um de nós todos os dias do ano. Estender as mãos para os necessitados. Essa é a verdadeira religião. Socorrer os órfãos, socorrer as viúvas. Ajudar o próximo. O nosso próximo não é apenas as pessoas da nossa família, não apenas os nossos amigos. O nosso próximo são todos, até os nossos inimigos. É o nosso próximo e nós devemos amar. Porque Deus ama. Deus ama a todos. O seu amor foi infinito. O seu amor é infinito. E nós amamos essas pessoas no amor de Cristo Jesus. No amor ágape. Sem fazer acepção. Sem diferenciar um do outro. Por isso que no Evangelho da Graça de Deus nós somos todos iguais. Somos uma unidade no corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função. Às vezes funções diferentes, mas somos todos iguais. Nós não temos títulos, como na religião tem títulos. E que as pessoas estão indo em busca de títulos. Elas querem ter primazia, elas querem estar em evidência, elas querem serem reconhecidas. Cristo é o único que é soberano. Cristo, ele é o único que tem primazia. Cristo, ele é o único que tem todo o poder, toda a honra é dele, toda a glória é dele, todo o louvor é dele. Tudo é dele, por ele, para ele. Tudo é para o louvor da sua glória. A graça dele é sua, é minha. A graça dele está dentro de cada um de nós. É essa graça que nós vivemos a cada dia de nossa vida, a graça de Deus. E ainda tem gente aí que diz que a graça acabou. A graça dele nunca acaba. A graça dele é eterna. A graça dele é para sempre. Todos nós seres humanos que vivemos e que estamos vivendo e que viveremos ainda neste mundo, vivemos por causa da graça de Deus. Por causa da infinita compaixão, da infinita misericórdia, da infinita benignidade, da infinita longanimidade. Por ele ter nos escolhido, por ele ter nos amado primeiro, antes que nós o amássemos. Essa é a graça. Isso tudo é graça de Deus. E é essa graça que nós vivemos. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Ajude as pessoas todos os dias do ano. Socorre as pessoas todos os dias do ano. E que nesse dia 25 de dezembro, você continue se confraternizando, se regozijando com as pessoas que te rodeiam, que estão à sua volta, com as pessoas que precisam e necessitam, com os seus inimigos, com o seu próximo. Continue fazendo isso, mas sabendo de que 25 de dezembro nunca foi, não é o dia em que Jesus nasceu. E outro mais, ele morreu. E por ter morrido, não se comemora mais. Porque, como já disse nesta mensagem, ele é Espírito. Deus é Espírito. E essas coisas é da carne. Essas coisas é de nós humanos. Hoje o Cristo é o ressurreto. Hoje o Cristo é o ressuscitado. Hoje o Cristo é espiritual. Ele é Deus reinando em você. Ele é Deus. Triunfa em você. Descanse nele. Receba aí esta palavra. Beijo no seu coração. Um forte abraço. E uma feliz confraternização para todos vocês. Que todos nós possamos nos confraternizar. E que essa confraternização seja todos os dias de nossas vidas. Não somente no dia 25 de dezembro.
Que seja todos os dias. Beijo, forte abraço. Eu amo todos vocês. Nós amamos a todos vocês. Porque nós não vemos vocês na carne. Nós vemos você no espírito. Vemos você no seu interior. Essa coisa linda que Deus fez, que é você em espírito. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Quem tem a mente iluminada, olhos abertos, sabe o que significa Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Somos verdadeiros filhos de Deus. Graça e paz.